Sabe quando a gente pensa que a história muda com batalhas, e aí descobre que às vezes muda com uma folha de papel? Hoje eu vou te mostrar a carta, na prática, um documento oficial, que ajudou a derrubar um império inteiro e acelerou um efeito dominó que atingiu a Europa e o mundo. E o mais assustador, não foi um discurso inflamado, foi apenas uma assinatura. Para entender por que esse documento foi explosivo, você precisa sentir o clima da época. A Rússia do czar Nicolau II já vinha rachada por dentro. Pensa comigo. Desigualdade brutal, com milhões na miséria enquanto a nobreza vivia no luxo. Fome e inflação explodindo nas cidades grandes, com filas enormes por um pedaço de pão. E para piorar tudo, uma guerra drenando vidas e recursos. A Primeira Guerra Mundial, o governo parecia distante, lento e incapaz de responder. Não era uma crise, era um acúmulo de crises. E quando tudo acumula, basta uma faísca. Comenta aqui embaixo. Você acha que impérios caem mais por guerra ou por crise interna? Eu quero saber sua opinião. Agora vamos ao papel que derrubou o império. A abdicação de Nicolau II. Em março de 1917, esse documento é o ponto simbólico e político em que o czar abre mão do trono. Isso não é só trocar um rei. No caso da Rússia, significou o fim de séculos de monarquia czarista e a confirmação de que o Estado antigo não tinha mais como se sustentar. A Rússia, que era sinônimo de czar, de repente ficou sem. E tem um detalhe que deixa tudo mais dramático. A abdicação acontece num ambiente de pressão extrema, com um país em colapso de confiança, protestos nas ruas e o exército perdendo a lealdade. O documento não cria a crise. Ele revela, oficialmente, que o império perdeu o controle. É como se o próprio sistema admitisse: acabou, não dá mais. E aqui começa o que eu chamo de efeito dominó de papel, porque quando o imperador abdica, não cai só uma pessoa, cai um sistema, e o que entra no lugar? Um vazio de poder. Na Rússia, esse vazio vira uma disputa acirrada. De um lado, forças tentando organizar um novo governo mais moderado, uma república. Do outro, grupos revolucionários como os bolcheviques, enxergando a chance histórica de virar o tabuleiro e fazer uma revolução completa. A abdicação funciona como um sinal verde involuntário. Para alguns, é agora dá para reformar o país. Para outros, é agora dá para derrubar tudo e recomeçar do zero. E é aí que o documento se torna tão perigoso. Ele transforma a instabilidade em legitimidade para a mudança. A partir do momento em que o próprio czar assina o fim do seu reinado, o antigo regime perde o último argumento que tinha. O czar ainda está no comando. A autoridade máxima disse que não manda mais. E agora, quem manda? Essa pergunta abre a porta para tudo que viria depois. E aqui eu te pergunto, se você visse um governo desmoronando, você seria do time consertar ou do time recomeçar do zero? E agora, a parte que torna essa história tão grande, as consequências não ficaram na Rússia, porque quando um império daquele tamanho cai, o mundo inteiro recalcula riscos e alianças. A abdicação de 1917 é uma peça-chave para entender, por exemplo, a aceleração das transformações políticas internas, que culminariam na Revolução de Outubro e na criação da União Soviética. A saída da Rússia da Primeira Guerra mudou completamente o equilíbrio de forças na Europa, permitindo que a Alemanha focasse na frente ocidental. E mais adiante, a queda do czarismo abriu caminho para a construção de um novo tipo de disputa ideológica no século XX, entre capitalismo e comunismo, ou seja, aquele papel não derrubou só uma coroa. Ele mexeu com fronteiras, com modelos de governo e com o medo, a propaganda e a influência internacional por décadas. E isso é fascinante porque prova uma coisa: a história não é só feita por exércitos e canhões. É feita por decisões oficiais, por assinaturas, que mudam o permitido e o possível da noite para o dia. Mas deixa eu te contar o detalhe mais humano de tudo isso. Pensa no simbolismo. Por anos, por séculos, o czar era visto como a cabeça do Estado, uma figura quase divina, inevitável, um poder que parecia eterno. E então, uma assinatura, uma canetada num pedaço de papel. É como se a história dissesse: aquilo que parecia eterno tinha data de validade. E esse é o motivo de documentos assim serem tão perigosos. Eles não são só texto, eles são um ponto de não retorno. A partir daquela assinatura, não dava mais para voltar atrás. Agora eu quero jogar a pergunta que vale ouro para a gente discutir nos comentários. Qual documento histórico você acha mais perigoso? Um manifesto que inspira revoluções? Um decreto que tira direitos? Uma carta que revela um segredo? Ou um tratado que redesenha o mapa do mundo? Escreve aqui nos comentários o nome do documento e por que você acha isso. Se você curtiu esse formato, um documento e 1000 consequências, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu posso trazer outro papel que mudou tudo. E talvez você nem imagine qual seja. Obrigado por assistir e até a próxima.